Bem, estamos com o vereador Orlando Pessotti para mais um ponto de encontro e agora o vereador que fala um pouco do seu resumo, do seu trabalho. É claro, né, vereador, que não vai dar para falar tudo aqui no primeiro ponto de encontro, mas ao longo aí dos programas a gente vai discorrendo e o vereador falando um pouquinho da sua atuação, dos seus trabalhos. Começamos aí com a CPI das ambulâncias, esse trabalho belíssimo que o vereador tem trazido aí para a comunidade, para a população conhecer esse seu trabalho e gostaria que o vereador discorresse um pouquinho. Jane, mais uma vez é um prazer participar aqui do seu programa, desse trabalho fantástico que a TV Câmara faz, que é claro, informar a todos os ribeirão-pretanos desse trabalho do Legislativo, né? E aqui na TV Câmara tem esse espaço, que é um espaço que leva ao conhecimento de toda a população daquilo que o vereador faz, daquilo que a Câmara Municipal faz para a sociedade de Ribeirão Preto. Este trabalho da CPI foi assim, foi um trabalho que nós estávamos na rua, né, fazendo um outro atendimento a uma moradora de Ribeirão Preto e a gente se deparou aí com um fato de um acidente, né? Tinha ali um menino que ele estava acidentado e nós paramos naquele momento para ver se precisava de alguma ajuda, quando nós descobrimos que eles já tinham feito o pedido de uma ambulância fazia em torno aí de 40 minutos. 40 minutos que o menino ele tinha caído de moto, não é? E ele estava esperando a ambulância chegar. Aí eu me assustei muito com aquela situação, como que ele fazia 40 minutos que estava esperando ali o atendimento e a ambulância não chegava no local. Eu passei a mão no meu telefone, liguei também para o serviço de ambulância de Ribeirão Preto e aí fui informado que realmente não tinha ambulância, que as ambulâncias estavam em atendimento e que realmente iria demorar muito e a ambulância demorou naquele dia para socorrer aquela vítima em torno de 1h e 15. E aí foi uma constatação que me chamou muita atenção, porque se tivesse uma fratura muito grande ou se aquela vítima naquele momento tivesse lá uma fratura na cabeça ou uma fratura exposta, ele tinha alguns arranhados pelo corpo, mas não estava sangrando. Mas se estivesse sangrando, com certeza aquela vítima teria morrido naquele momento, né? O vereador acha que foi sorte ou foi mesmo o destino que colocou naquele exato momento essa situação para que o senhor provocasse depois uma CPI da ambulância? Eu acredito que foi o uma das destino, né? mais foi o destino importantes. Que colocou ali aquele acidente no meu caminho, né? Sorte para aquele menino que o acidente não foi tão grave, né? Que ficou ali esperando e aí foi então que eu fui descobrir cadê as ambulâncias de Ribeirão Preto. Fui até o pátio da prefeitura, onde naquele local eu constatei que não tinha ambulâncias para atender a população e que algumas ambulâncias estavam paradas em uma prefeitura, em uma oficina na cidade de Sertãozinho, esperando um conserto, esperando Sertãozinho, estavam lá na cidade de Sertãozinho. Eu fui até a cidade de Sertãozinho no mesmo dia, foi onde eu constatei naquele dia mais de 10 ambulâncias paradas esperando o conserto e nada tinha, e peças que demoravam para chegar e consertos absurdos ali em torno de 40 mil reais. E aí foi então que começou o trabalho da CPI da ambulância, que foi, na minha opinião, uma CPI muito importante, levada ao Ministério Público e aí depois dessa CPI as coisas mudaram muito dentro do setor de ambulância de Ribeirão Preto. Vereador, só para que a comunidade fique sabendo, por que as ambulâncias foram parar em oficinas em Sertãozinho? Nós não temos oficinas em Ribeirão Preto? Justamente isso, porque na época foi feita uma licitação e essa licitação dizia que qualquer oficina poderia fazer a concorrência, não é? E ganhou, na realidade, 2 oficinas, uma oficina de Ribeirão Preto, né, que prestava serviço também para a prefeitura, e uma oficina da cidade de Sertãozinho. Então, algumas ambulâncias eram remanejadas para a oficina de Ribeirão e outras para a oficina de Sertãozinho, mas a maioria, né, o contrato era maior da prefeitura dessa oficina de Sertãozinho e ia para lá. Foi algo que chamou a nossa atenção também, algo que nós enviamos para o Ministério Público também neste relatório final, apontando essa situação, dizendo, olha, é preciso que a investigação do Ministério Público também seja feita nessa situação para saber, de fato, se isso está correto ou não
e aí depende da justiça. Até porque, vereador, nós temos várias oficinas, vários comerciantes que têm aqui o seu comércio, que pagam os seus tributos. Então, eu acho que nada melhor. Paga os seus impostos. Os seus impostos por município, não desmerecendo outras cidades, não é isso? Mas por que não trabalharmos aqui e fazermos aí, se hoje, não sei se posso dar a dica para o vereador, uma licitação, mas que contemple quem é de Ribeirão Preto, que eu acho que aí fomenta aí o dinheiro através da própria cidade, entendeu? Mas o que mudou, vereador, depois que o senhor entrou aí com a CPI, com a finalização? Como é que aconteceu? O que mudou de lá para cá? Isso, o que mudou foi o seguinte: antigamente não se existia nenhum tipo de relatório, Jane. Nada tinha, então, uma troca de uma peça, por exemplo, de uma ambulância. Quando essa ambulância era feita uma troca, não existia um relatório. Olha, trocou uma correia dentada, trocou um amortecedor, um pneu, não tinha um relatório. Essa peça não voltava para a prefeitura, não tinha nenhuma explicação por motivo que trocou alguma peça, não tinha nenhum relatório, nada. Não existia nada que comprovasse realmente a troca efetiva daquela peça. Apenas apresentava-se uma nota, dizia que trocava e a prefeitura, ponto, pagava. Não tinha nada que denominasse, por exemplo, essa peça está quebrada aqui, então eu vou deixar essa peça aqui. Não tinha nenhuma fiscalização. Nenhuma fiscalização, nada. Absolutamente nada. A prefeitura pagava aquilo que o mecânico falava. Aquilo que a oficina falava. Então, se a oficina falasse o seguinte, se você de casa, para você entender, você, Jane, você leva o seu carro que está com um defeito em um mecânico. Ele disse o seguinte para você: Jane, olha, precisa trocar aqui 4 velas, precisa trocar o óleo ou precisa trocar o radiador inteiro. Você, obviamente, vai querer saber o porquê que precisa trocar, né? Vai querer ver as peças que estão com defeito. E, claro, vai querer saber, olha, eu vou levar essas peças embora para minha casa, ou eu estou pagando, ou eu vou simplesmente fazer uma cotação para saber qual peça é mais barata. Não existia isso. Apenas a oficina comprava essas peças, colocava na nota fiscal, enviava para a prefeitura fazia o pagamento, ponto final. E depois, o que acontecia? A ambulância voltava para o município e absolutamente ninguém fiscalizava, sabia se foi trocado, ninguém questionava, nada. Então, aí daqui um mês voltava essa ambulância novamente, dava outro problema, trocava as peças de novo, não tinha um controle nenhum. Então, aí depois da CPI, houve-se um controle, tem feito um checklist dessas ambulâncias, foi entregue para Ribeirão Preto uma nova ambulância equipada, né, com um serviço de especialidade para atender a população, que é uma USA, né, para atender que é um serviço de suporte avançado para a população de Ribeirão Preto. Tudo isso, claro, beneficiando a nossa cidade e o aumento dessas ambulâncias. É claro que nós estamos de olho, esse trabalho, a CPI tem um prazo regimental que ela tem que cumprir e tem que ser entregue isso tudo para o Ministério Público, porque nós, como vereadores, temos a prerrogativa de fiscalizar, de investigar, mas nós não temos aí autoridade para prender ninguém ou para punir ninguém. Quem faz isso é a Justiça. Então nós enviamos isso tudo para o Ministério Público foi provocado, o próprio promotor disse que também está fazendo aí o trabalho de investigação da promotoria e nós estamos acompanhando também essa situação da CPI. Ou seja, ela está acontecendo, ela já aconteceu e vai permanecer com essa fiscalização que o vereador se impôs e colocou aqui como um dos seus pontos principais, vereador. Estamos de olho. Falando em CPI, um outro ponto que a gente coloca aqui, destaque, que foi um trabalho também árduo, que toda a equipe, tanto do vereador Orlando Pessotti, que está aqui hoje no ponto de encontro, e a gente faz questão de destacar algumas pontuações, são várias, inúmeras, vereador. Sim. Nós vamos colocar algumas aqui, que foi a CPI do Parque Permanente de Exposições. É verdade. Ou seja, o que acontecia? Ninguém prestava contas, recebia, não recebia? Como é que é, vereador? Jane, este foi um ponto realmente que me chamou muito a atenção. Afinal de contas, eu quando entrei na Câmara, eu quis saber realmente o que acontecia, o que acontece com o dinheiro público arrecadado e o que em todos os setores da Prefeitura. E eu fiz esse pedido para a Prefeitura Municipal dizendo, olha,
quanto tem em caixa e como que as empresas pagam para fazer a utilização do Parque Permanente de Exposições, que lá é feito muitos eventos. E a prefeitura, né, é feito muitos eventos, tem grandes eventos lá que vem... Usa-se também a estrutura da prefeitura. Sim, a prefeitura é um parque público, né? Exatamente. Quanto que arrecada, para onde vai esse dinheiro? Quem arrecada, de que forma arrecada? Né? E aí me chamou a atenção para saber como que é feito isso. E aí o que me assustou foi que veio um requerimento da prefeitura que, olha, não existe nenhuma documentação, não tem nada falando para onde foi o dinheiro, quanto que arrecadou, quanto que tem, quanto que não tem. E isso me chamou a atenção. Foi então que eu resolvi criar a CPI do Parque Permanente de Exposições. Quando eu criei a CPI, foi feito um levantamento e o levantamento apontou, surgiu então alguns valores que começaram a aparecer de forma oficial da Secretaria da Fazenda, que teriam sido arrecadados em todos os anos ali 2015, 2016, para o Parque Permanente de Exposições. Certo. Aí a CPI foi avançando, foi tendo as oitivas, e em uma das oitivas, o que chamou muito a nossa atenção, foi na última oitiva que foi comprovado realmente que dentro da Secretaria de Esportes existia um Caixa 2, um dinheiro não contabilizado. Ou seja, do Parque de Exposições, o vereador descobre, numa das oitivas aí, das finais, que existia um Caixa 2 na Secretaria de Esportes. Então existia um Caixa 2, esse Caixa 2 ia de forma ilegal, o dinheiro era pago um valor, não é? De forma ilegal. Como que essa forma ilegal? Não passava pelos cofres públicos do município. Ia para onde esse dinheiro? Ia para um cofre dentro da Secretaria de Esporte. Era um cofre que quem tinha acesso, segundo as informações deste funcionário, era o ex-secretário de Esporte, não é? E também um funcionário da Secretaria de Esporte. Ele disse isso e eles faziam o que eles quisessem com esse dinheiro que tinha ali dentro daquele caixa. Então, isso chamou muita nossa atenção. Só para um levantamento que a gente não vai mensurar aqui valores, mas, por exemplo, a maquininha de cartão de crédito, quando passava lá, esse dinheiro então iria para um Caixa 2, é isso? Porque são várias situações, porque na realidade, tinha vários eventos lá, né? Então, suponhamos que uma maquininha de... um contrato, por exemplo, um contrato que ficava em torno de 40 mil reais, né? O aluguel ficava em 40 mil reais, por exemplo. 30 mil reais ia de forma oficial, né, por boleto da Secretaria da Fazenda. Os outros 10 mil reais, quem iria fazer o evento, pagava em dinheiro, em espécie, para a Secretaria de Esporte lá na Cava do Bosque. E esse dinheiro em espécie iria para este cofre. Então esse dinheiro a mais aí que era dado não era contabilizado. Então o que na realidade era contabilizado e o que estava no contrato era só 30 mil reais, mas que era negociado 40 mil. E não sabe nem mensurar esse valor que seria esse Caixa 2. Nas planilhas que nós conseguimos levantar, que nós conseguimos identificar, lembrando que nós encontramos apenas 2 planilhas. Ao longo de todo esse tempo? Ao longo de todo esse tempo. Nessas 2 planilhas, o valor passa de 100 mil reais. Muito, hein, vereador? Muito, hein, vereador? Bom, e isso, e como que é feito agora? O que está sendo feito diante de toda essa fiscalização que o vereador vem a público hoje esclarecer e mostrar aí para a população? Bom, como este funcionário fez aí uma acusação, né, dizendo que quem comandava toda esta operação e quem falava que era desta forma para ser feita era o ex-secretário de Esporte de Ribeirão Preto, Lair Luquezzi Júnior, nós então pedimos autorização para ouvi-lo no presídio de Tremembé, já que ele se encontra preso. Certo. Foi concedida essa autorização para a CPI. A CPI, então, nos próximos dias, nós vamos até o presídio de Tremembé, porque nós devemos aí, né, ouvir o secretário, porque nós, como fiscalizadores, esclarecer de fato o que ele também tem para falar sobre o assunto, né? Lembrando que eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa
né, do ex-secretário, mas claro que se ele foi falado, se ele foi citado, nós temos que ouvir o outro lado, nós temos que ouvir ele e saber dele o que ele tem a falar para a CPI do Parque Permanente de Exposições, já que ele foi citado, né, Jânio? Eu acho que ele tem todo o direito de se pronunciar e nós então vamos fazer esse trabalho pela CPI em ouvir o Lucchesi e dizer, olha, por que você foi citado? Isso é verdade porque esse funcionário da Secretaria de Esporte diz que o Lucchesi foi lá também e pegou o dinheiro que estava neste caixa. Então, mais grave ainda, e ele precisa responder a todas essas dúvidas. Até porque, vereador, é importante que a comunidade saiba, que a nossa população saiba, é dinheiro público. Claro, e é preciso zelar por isso. Exatamente. Em paralelo a isso, e a gente tem inúmeras situações para falar hoje do vereador aqui no ponto de encontro, eu vou falar também da CE, dos parques públicos, sim, que é outro ponto importantíssimo. Por quê? Porque a nossa comunidade carece de parques públicos. É claro, vereador, que nós temos várias camadas, mas a que mais necessita, e a gente não pode deixar a mercê. E o vereador tem feito esse belíssimo trabalho. Tem sim, vai lá na ferida, vai lá busca, vai lá fiscaliza, vai lá orienta. E eu gostaria que o vereador falasse também desse trabalho. Claro que há uma equipe toda, claro. E o vereador sempre destacou isso e é bacana falar. Mas o vereador sendo da comunicação é bacana porque o vereador escuta muito a população e vai em loco verificar. Então vamos falar um pouquinho da CE dos parques públicos. Como é que está funcionando, em que pé que está, vereador? Jane, essa comissão especial de estudos, que eu sou presidente também sobre dos parques, porque eu sou um frequentador dos parques, né? Eu costumo vir bastante no Parque Maurílio Biagi, gosto dos parques de Ribeirão Preto, mas que estão abandonados pela administração. É horrível falar isso numa cidade de Ribeirão Preto, uma cidade tão bonita, uma cidade tão próspera, onde a prefeitura larga, a prefeitura abandona os parques públicos. Nós temos o caso de um parque público aqui perto da Câmara, que fica na Avenida Caramuru, que é o Roberto de Melo Genaro, um parque que está abandonado e que a prefeitura, há quase 2 anos, agora podemos dizer assim, né, 1 ano e meio no comando aí dessa nova gestão, não conseguiu dar uma finalidade para o parque. O parque está aberto, vulnerável, onde craqueiros, fumetas vão lá, usam, fazem uso de entorpecente dentro do parque, colocando em risco as pessoas que estão ali, sabe? Colocando em risco, e pior ainda, o que o prefeito Duarte Nogueira não tem a consciência, a prefeitura, não sei como não tem essa consciência. Se o parque não está funcionando, se não tem a competência para fazer funcionar, lacra o parque. Põe um tapume lá, fecha e fala assim, ó, não pode entrar a população, mas não pode entrar também bandido aqui dentro. Até porque em torno mora várias famílias, né, vereador? Você entendeu? Tem pessoas que moram ali. Então, e é o seguinte, passa a família ali, Jane. Já pensou se alguém, um usuário de droga, que está ali drogado, pega uma pessoa ali, leva para dentro, comete um crime, de quem que é a responsabilidade? É da prefeitura. Afinal de contas, o parque é de quem? Da prefeitura. Então, se não tem condições, fecha, lacra o parque definitivamente. Não, está lá aberto, jogado às traças. E agora, o que tem também que fiscalizar e tomar cuidado, eu estou vendo muito a prefeitura fazer essas parcerias, essas PPPs, né, essas parcerias público-privadas, que é, lógico, uma boa iniciativa para revitalizar os parques, mas é preciso também que seja feito realmente como manda o figurino. Com critério, bonitinho, com cuidado. Agora, só para a empresa ir lá fazer, deixar bonitinho, colocar uma placa e não ter cuidado... Para a gente não vender, né? Para não vender Ribeirão Preto, porque daqui a pouco começa a vender tudo, aí vende o parque da cidade de Ribeirão Preto, né? Tinha muito comentário que, olha, iria cobrar, já pensou que absurdo? Eles cobravam para a população ir num parque. Se a população já está carente de parque... Já está carente de parque, você vai cobrar para ir no parque. Então, assim, tem que se tomar muito cuidado nessa questão em não vender a cidade de Ribeirão Preto. Né? Sobre essa questão dos parques, é muito bonito, olha, a construtora X está fazendo, a construtora Y está cuidando, mas em troca do quê? É apenas a publicidade? Ótimo, mas ela vai zelar por isso, vai cuidar bem deste parque? É o saber de que forma explorar essa empresa, né? Eu ajudo daqui, mas a empresa também colabora dali.
ad eterno, não por um período pequeno para depois ter aí um ônus e um maior, né? E ao longo desse período que o vereador tem feito a ceia dos parques públicos, o senhor tem notado alguma melhoria? É bom que a população saiba, assim, Jane, teve melhoria, não teve? Porque o vereador visita constantemente. Sim. Não foi lá abrir uma CE e movimentou aquele período. Não, há uma visita constante, Há uma visita né? constante. Nós acompanhamos sempre, começando aí pelo Parque Maurílio Biagi, na zona oeste de Ribeirão Preto, né, que é do lado, encostado na Câmara. Denunciamos várias vezes a falta de iluminação, que aí a prefeitura vem num passo de tartaruga também, mas vem, resolve uma parte, mas deixa outra. Você sabe o que me irrita, Jane? É que assim, a prefeitura ela resolve um lado, mas ela não resolve o completo, sabe? Você acha que ela maqueia, vereador? Muitas vezes maqueia, sabe? Espera as coisas, igual o parque, por exemplo, o Parque Tom Jobim, né? O Parque Tom Jobim foi feito lá por uma construtora, todo um novo parque, mas que faltou alguns detalhes, que a população precisava ser ouvida. Né? A população precisa ter ali. Eu estive esse dia lá no parque, né? Que a construtora que fez, mas aí tá lá, tá um brinquedo que tá quebrado, é um brinquedo que está interditado, né, você está entendendo? Então assim, são coisas, muita morosidade, muita lentidão, que dá para resolver. Por exemplo, o parque, volta a dizer, o Parque Maurílio Biagi, está sem bebedouro, arrumou as lâmpadas, mas está sem bebedouro, está sem segurança. Só faz um cata, reúne todas as secretarias, já resolve aquele parque. O Parque Raia, a mesma dificuldade. É um bebedouro que fica vazando. Você comentou, nem a cascata está funcionando mais. A cascata não funciona. Então, quer dizer, aí fica lento o processo, sabe? Eu acho que falta realmente ter um esforço para arrumar definitivo. Você acha que está faltando uma gestão mais em comunidade com a população, em diálogo com a população, vereador? Sim, em ouvir mais, em trazer aí junto para a prefeitura? Que falta parar um pouco a maquiagem e começar a fazer de verdade. Porque através dessas informações que o vereador está colocando, e a gente vê aí nos noticiários, as propagandas, Ribeirão Preto está perfeita. Está perfeita. Eu acho que fazer a propaganda do que realmente é bom, é legal, mas mentir descaradamente não. Um pouco em Ribeirão Preto a prefeitura mente, né? A prefeitura de Ribeirão Preto conta muita mentira. Eu acho que essa mentira que cai no descrédito da população. Não pode mentir, tem que falar a verdade. Como no caso do jornalzinho que a prefeitura vem entregando, você citou nesse assunto, né? Vem entregando que realmente contar uma mentira. Então você não pode ficar contando mentira para a população. Tem que falar a verdade. Não é Ribeirão Preto, não é. Aí é você enganar o povo. Enganar o povo é demais. Aí acaba que aí volta aquela história. Não dá para confiar em político, né? Porque o político que fica contando mentira não tem lógica. Então tem que se falar a verdade. Olha, mesmo que não dê para fazer as coisas, mas precisa falar. Olha, não tem condição de fazer. Ser claro, falar, olha, não tenho condição de fazer isso. Paralelo a isso, e a gente fala muito isso, porque o vereador é um vereador muito atuante, é um vereador do povo, e a gente vê e nota isso, nós, inclusive funcionários, a gente pode, através das situações que acontecem no dia a dia, nas reuniões que tem, inclusive às terças-feiras e quintas-feiras, nas sessões, o vereador é muito atuante. E o vereador, além de ser atuante, é um fiscalizador, sim. E eu queria que o vereador falasse os postos de saúde. Eu sei que o vereador vai em loco. Sim, vou muito, Jane, vou muito. E isso é uma dificuldade que a população vem reclamando e é um pedido de todos os dias quase nas minhas redes sociais, no meu gabinete, no meu WhatsApp particular, no WhatsApp do gabinete, nas ruas onde eu passo, sobre a questão da saúde. A saúde é algo que vem chamando a atenção da população, porque há muito tempo ela vem jogada às traças. E o que me pergunta, e o que eu fico às vezes com um ponto de interrogação na cabeça é assim: por que será que o gestor deixa a saúde chegar neste ponto? Muitas vezes, será que o secretário da saúde, ou será que o prefeito municipal tem uma intenção que nós desconhecemos por trás disso? Será que é por trás
proposital, eu fico talvez me perguntando, para se dizer que é preciso uma privatização da saúde, deixa chegar num estado tão crítico para se privatizar uma saúde, sabe? Será, vereador? Então eu fico com essa dúvida na minha cabeça. Eu espero de verdade que não seja isso. Eu espero, de verdade, do fundo do meu coração, que não seja isso, que eu esteja falando a maior besteira. Mas às vezes me passa essa dúvida na cabeça. Porque eu não acredito que um gestor, que um prefeito, vendo a cidade como ela está, vendo como as pessoas estão sofrendo nos pós-saúde, como as pessoas estão se judiando nos pós-saúde, tem a capacidade de dizer, olha, a saúde está melhorando. Não está. A saúde está uma porcaria. E tem um agravante, vereador. É que o nosso tempo é tão corrido, olha, passa tão correndo. Eu quero falar muitos outros assuntos, vereador, que tem inúmeros aqui para a gente estar discorrendo. Mas o que é mais, e é um agravante, com a situação do país, e a gente vai falar do país de um modo geral, mas vamos trazer para Ribeirão Preto, vários pais de famílias deixaram de pagar os seus convênios para sobreviver, para ter o que comer dentro de casa. Com isso, é claro que aumenta, mas não há também, numa contrapartida, uma gestão para melhorar essa saúde? Não foi isso que a prefeitura colocou num dos seus pontos principais, vereador? Justamente por isso que eu digo que, e aí a gente observa que cada vez mais Ribeirão Preto tem um orçamento que supera. Exatamente. Não é? Tem um orçamento que aumenta. Nós temos um orçamento que vai passar de 3 bi. Exatamente. Então, o orçamento não falta. Né? O orçamento, o dinheiro tem. O dinheiro existe. O que falta, na realidade, é uma gestão com eficiência. Direcionada. Né? É uma gestão direcionada, uma gestão com vontade. Aí fica sempre aquela dúvida, não é? Por isso que fica na minha cabeça essa dúvida. Será que falta vontade para fazer? Ou querem isso? Ou não querem fazer? Ou será que se sentem pressionados pelos grandes empresários do setor da saúde privada? Essa é a minha dúvida também. Às vezes eu fico com essa dúvida na minha cabeça. Será que os prefeitos, os grandes governadores, os bambambãs desse país e da cidade não são pressionados? É uma pergunta, hein? Eu não estou afirmando nada. Para depois falar, o Orlando está afirmando. É uma pergunta. Não sentem pressionados por uma saúde privada? Né, para não ter uma saúde. Você já pensou se a gente morasse numa cidade que a saúde fosse maravilhosa, Jane? Gostava muito. Saúde e educação, estaríamos no paraíso, né, vereador? As pessoas precisam de saúde. Eu falo tanto isso. Saúde é tudo, Jane. Você leva seu filho no médico, você leva seu filho no posto de saúde, você quer ser, no mínimo, respeitado. No mínimo, bem atendido. Esses dias eu fui na UBS da Vila Virgínia, um lixo. Eu tenho as fotos da vergonha, da nojo de entrar no posto de saúde da Vila Virgínia. Olha, mas vai reformar. Vai quando? Mas a população cansa disso. O vereador de reforma pode tratar a população do jeito que ela merece, com dignidade. Com dignidade, com respeito e com amor. Mais uma vez, já disse isso na sessão. Falta na gestão pública amor, carinho por aqueles que precisam do poder público. Pelo próximo, né? Pelo próximo. Vereador, infelizmente, foi um papo tão gostoso, rápido, né, tão rápido. Temos inúmeros assuntos para falar com o vereador aqui, o vereador Orlando Pessotti, que é da mesa também, queríamos tocar nesse assunto, falar do Virgílio Salata, mas teremos outras oportunidades. Vamos sim. É claro que a comunidade conhece o vereador, mas é importante falarmos das ações, do que o vereador tem feito, e isso é importante. O vereador, que é um homem de comunicação, está de ponta a ponta em Ribeirão Preto, conhece todas as situações, as críticas, as não críticas, mas eu gostaria que o vereador encerrasse o nosso ponto de encontro rapidamente e agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Obrigado. E lembrar, a TV Câmara é isso, é da comunidade, é da população, é mostrar o trabalho que vocês fazem, mas também convidar a comunidade para vir à Câmara Municipal, para usar a TV Câmara, porque é deles. É verdade. E eu gostaria que o vereador fizesse aí esse convite para que nós, aqui do Ponto de Encontro, e toda a nossa equipe, ficássemos mais um pouquinho com o senhor.
Obrigado, Jânio. Eu agradeço muito a vocês, ribeirão-pretanos. Continuem acompanhando a programação da TV Câmara, que é sempre um prazer. Aqui você vai ficar informado de tudo que acontece na Câmara. E é claro, se quiser procurar o vereador Orlando Pessotti, sempre estarei à disposição para atender vocês no Gabinete 2 aqui da Câmara Municipal. Bem, e nós vamos encerrando mais um ponto de encontro, lembrando a todos vocês, telespectadores, às terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 18 horas, acontece aqui em Ribeirão Preto as sessões e você é nosso convidado especial. Não tem condição de vir à Câmara? Através do canal 5 da NET, no YouTube, no Facebook ou também na Era Digital 31.4. Assista, faça a diferença.